Salve, salve alunos do 7º ano do Colégio MCE. Sejam bem-vindos ao canal Humanas ao Alcance de Todos. Dando sequência à nossa revisão bimestral, nesse vídeo iremos abordar o Brasil holandês. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Começa com a chamada União Ibérica. Dom Sebastião, o jovem rei de Portugal, ao tentar expandir a fé católica, ele tenta dominar o Marrocos e em 1578 ele desaparece na Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, sem deixar herdeiros. O parente mais próximo era o tio-avô dele, o cardeal Dom Henrique, e o cardeal Dom Henrique ele vem a falecer em 1580. Então Filipe II, senhor de muitos domínios e rei da Espanha, sobrinho de Dom Henrique, ele assume o poder em Portugal, dando início ao período conhecido como União Ibérica. O período no qual Portugal e Espanha formaram um império único, sendo governado por um monarca espanhol. Outro ponto que nós temos está relacionado às invasões holandesas, porque os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro. Todo o açúcar produzido no Brasil por Portugal era transportado pelos holandeses. Os holandeses faziam transporte e a distribuição do açúcar produzido aqui no Brasil pelos portugueses. Só que, porém, com a União Ibérica, a cooperação entre portugueses e holandeses deixou de existir. Por quê? Filipe II, ele proibiu o comércio entre a Holanda. Outro ponto muito importante é que a Holanda, ela era uma das províncias que estavam sob domínio do Império Espanhol e em meados ali do século XVI eles conquistaram a sua independência. Então, sendo assim, o rei Filipe II proíbe o comércio de Portugal com a Holanda. Aos voltados, os holandeses invadiram e conquistaram os domínios pertencentes à União Ibérica, principalmente na África e na América Portuguesa. A primeira tentativa de invasão por parte dos holandeses no Nordeste brasileiro foi em 1624, quando os holandeses invadem a Bahia. Porém, novamente, em 1630, eles resolvem atacar no Nordeste novamente, só que dessa vez em Pernambuco. Por quê? Pernambuco era uma capitania particular com menos recursos de defesa. Após vários enfrentamentos entre portugueses e holandeses, os holandeses eles conseguiram dominar o território em 1635. A sede do governo holandês foi estabelecida primeiramente em Olinda, logo depois foi transferida para Recife, e de Pernambuco os holandeses estenderam seus domínios de Alagoas ao Rio Grande do Norte, permanecendo no território brasileiro por 24 anos. Esse período é conhecido como o Brasil holandês. Para diminuir a resistência dos senhores de engenho, eles começaram a emprestar dinheiro, oferecer vantagens econômicas. Os holandeses deixaram bem claro que o interesse deles não era dominar as terras, expulsar os portugueses de suas propriedades. Eles queriam simplesmente o comércio açucareiro. A presença holandesa no Brasil colonial, principalmente no Nordeste, promoveu uma série de mudanças com a introdução de novos hábitos e costumes. A vila de Recife foi reestruturada, ganhando praças, ruas, calçadas no mesmo modelo das cidades europeias. E durante o governo do administrador Maurício de Nassau, entre 1637 a 1644, houve um grande incentivo para o aumento da produção açucareira e a regularização do tráfico de africanos. Em 1640 ocorre uma revolução no qual João, o Duque de Bragança, comanda os portugueses, expulsam os espanhóis e com isso ocorre o que nós chamamos de restauração. Dom João torna-se Dom João IV de Bragança, o novo rei de Portugal. Esse novo rei ele tinha muito trabalho para fazer, porque as dívidas da coroa portuguesa eram enormes, a queda do comércio e da arrecadação de tributos aprofundou cada vez mais, porque Portugal perdeu uma série de territórios na África e no Oriente, e Portugal estava endividado com muitos países, principalmente com a Holanda. As dificuldades financeiras elas impediam que os portugueses recuperassem os territórios dominados pelos holandeses. Só que, porém, até 1654, os holandeses eles continuam dominando. Com a saída de Maurício de Nassau em 1644, os novos governadores começaram a cobrar os empréstimos que eles haviam feito anos atrás para os senhores de engenho, ameaçando tomar os engenhos desses senhores. Com isso, esses senhores eles se reúnem
organizam uma série de guerrilhas e esses combates ficaram conhecidos como a Insurreição Pernambucana. Então as principais batalhas foram as duas batalhas de Guararapes, uma em 1648, outra em 1649, e após 9 anos de conflito, contando com a ajuda militar da Inglaterra, os colonos portugueses venceram a batalha e conseguiram expulsar as tropas holandesas. Em 1654, os holandeses assinaram a capitulação de Campina da Taborda, onde eles se comprometeram em abandonar o território nordestino. Essa paz ela foi assinada em 1661. Com isso, os holandeses eles partem para as Antilhas, no Caribe. Os holandeses eles passam a fabricar o açúcar de forma mais barata, mais eficiente, o que desbancou os preços do açúcar produzido no Nordeste brasileiro. Ok? Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo e até o próximo episódio.